precioso sangue de Jesus. A beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, grande é o teu nome, digno de todos esses louvores, de toda adoração, digno do levantar das nossas mãos, digno, Senhor, de colocarmos diante de Ti a nossa gratidão e rendermos a Ti todo o tributo, meu Deus, que lhe é devido, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai. E nesse momento aqui, meu Deus, nós estamos, ó Deus, preparados durante todo esse dia na expectativa de uma palavra, Deus, para o nosso coração, Pai. Nós precisamos desta palavra, Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa, Deus. Ela é poderosa para ensinar, ela é poderosa para corrigir, ela é poderosa para transformar, Deus. Tua palavra, ela é poderosa para alcançar, Pai. Então, meu Deus, nós abrimos no nosso coração e nós te pedimos para que o Senhor possa, através da Tua palavra, alcançar cada um de nós, Pai. E onde houver uma necessidade, que o Senhor possa entrar com a providência do céu, Pai. Onde houver, meu Deus, uma enfermidade, que possa ser derramado cura. Onde houver uma preocupação, que haja libertação do Senhor aqui nesta noite, Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, o nosso coração está aqui, e os nossos olhos estão em Ti, Pai. Então, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, abre o céu nesta hora, Pai. E faça com que haja, meu Deus, uma comunicação, Senhor. Faça com que haja um caminho. O Senhor mostrou para Jacó uma escada, Pai. Mas nós te pedimos para que o Senhor possa estabelecer o caminho que o Senhor desejar, Pai. Contanto, meu Deus, que existam anjos subindo, anjos descendo, Pai, a fim de que nós possamos ser alcançados por milagres e por bênçãos e por maravilhas aqui nesta noite. Vem, Espírito Santo, levanta a tua mão e ora comigo, diga assim: vem, Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga assim agora, vamos cantar, glória a Deus, por suas maravilhas, cante bem forte isso, glória a Deus. No meio dessas palmas, você poderia dar um glória, você poderia dar um aleluia, pede licença por irmão e ó, glória, oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Pegue sua Bíblia, se por um acaso você perceber que alguém do seu lado estiver sem, compartilhe aí a leitura da palavra, porque a primeira leitura, o primeiro texto que nós lemos, nós sempre fazemos uso da Bíblia. Depois sim você vai ter um auxílio aqui nesse telão, para você poder acompanhar os demais. Mas você vai abrir comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 5 até o versículo de número 9. Os irmãos acharam? Acompanha o que está escrito na palavra do Senhor. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Vamos nos assentar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, e nós estamos aqui nesse tema que o Senhor então colocou no nosso coração, de podermos estar buscando, né, as revelações do Senhor, né? E então nós estamos trabalhando no tema justamente desse capítulo de Filipenses, usando mais o versículo número 10, número 11, que onde está escrito justamente no texto que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esses dois versículos, só para que você possa entender a palavra, esses dois versículos, ele está se referindo não à igreja, ele está se referindo para o mundo, para o planeta Terra, né? E ele está dizendo assim, né, que vai haver um dia, né, lá na frente vai haver um dia, em que aquelas pessoas que não confessaram Jesus agora, aquelas pessoas que não dobraram os joelhos agora, vai haver um dia que eles vão fazer isto. Mesmo aqueles que já estão, né, mortos e que não se renderam a Cristo, nesse dia eles também vão fazer isto. E essas pessoas podem ser elas quem forem, podem ser pessoas simples, podem ter sido as mais altas autoridades e patentes da história passada. Se elas não se renderam a Jesus, nesse dia elas vão fazê-lo. Então a Bíblia fala que, né, para que ao nome de Jesus, não alguns, não a igreja, mas se dobre todo o joelho. Então todo o joelho vai se dobrar, nos céus e na terra e debaixo da terra, né, vai se dobrar. E também toda língua, não são algumas línguas, não são algumas pessoas e nem somente a igreja, mas todas as pessoas confessem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa é uma palavra assim, universal. Mas como nós estamos fazendo um evento para a nossa igreja, então essa palavra, ela tinha que ser preparada para a igreja, né? Então, como que ficou então esse tema? Eu acredito que a Sara deve estar projetando aí. Então, ele ficou assim: declare, porque nós só precisamos hoje declarar, porque nós já confessamos, amém? Quantos já confessaram Jesus? Olha aí. Então, essa chamada fala assim: declare, né? Então, declare, quer dizer, nós já dobramos também os nossos joelhos. Quantos já dobraram? Quantos já dobraram? Isso. Então, nós não precisamos mais confessar. E nós também não precisamos mais declarar. Ou melhor, nós não precisamos mais confessar e nem ajoelhar. O que nós precisamos agora é continuar declarando a nossa confissão. Por isso, então, o tema: declare, Jesus Cristo é Senhor. Amém? Então, repita comigo, fala assim: declare, Jesus Cristo é Senhor. Amém. Então você veja que a igreja, ela já está fazendo isso, né? Ela já está declarando. Agora, a igreja não tem assim todo um conhecimento de como que a gente declara. É só a gente falar, como nós fizemos agora: ah, eu fiz, que bom, que gostoso, eu me senti aliviado. Não,
não é só declarar, não é só falar. Declarar é ter conhecimento do que está falando. Declarar é você ter uma prática que seja compatível com aquilo que você está falando. Então, eu declaro que Jesus Cristo é Senhor, mas você sabe o que significa isso, né? Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor, mas a sua prática de vida, ela vai de encontro com essa declaração, ou quando você trabalha, quando você está lá na rua, quando você está no seu dia a dia, aí você deixa de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, e aí você vai declarar que a lei da vantagem é que é Senhor, que outras coisas, né, os aborrecimentos é que são os senhores da história. Então, a gente precisa organizar isso na nossa vida, para que a gente possa, então, ter confiabilidade do que a Bíblia está dizendo para nós. Olha, faça isso agora, para que você não tenha que fazer depois, né? Então, já que nós estamos fazendo isso agora, vamos fazer da maneira certa. E quem que vai nos ensinar a fazer da maneira certa, né? Quem vai nos ensinar a fazer da maneira certa é a palavra de Deus. Não é uma igreja que vai nos ensinar. Não é uma tradição que vai nos ensinar. Não é, por exemplo, a pessoa mais influente que vai nos ensinar. Não. Quem precisa nos ensinar é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus então nos ensina, né? Ontem eu dei essa explicação, e como hoje tem muita gente que não esteve aqui ontem, eu vou explicar de novo. A maneira que Deus escolheu para explicar que Jesus Cristo é o Senhor, então acontece através dos evangelhos. Os evangelhos, eles são conhecidos e chamados como evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais conhecidos 4 evangelhos. Na verdade, na Bíblia, nós que temos uma prática mais constante, são 5 evangelhos para nós. 4 dos primeiros os 4 evangelhos do Senhor Jesus. O 5º para nós é considerado o Atos dos Apóstolos, como sendo o evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo começa a operar no nosso meio. Então, veja bem, os 4 evangelhos, eles existem para justamente nos ensinar a respeito de Jesus, fazer com que a gente tenha conhecimento de Jesus. Poderia ser um evangelho só para contar a história dele. E por que 4? Porque justamente é necessário. Nós vamos, ainda no decorrer dos dias, nós vamos estar mostrando para você, que lá em Ezequiel, quando Ezequiel mostra um sinal a respeito de Cristo, ele mostra as 4 maneiras que Cristo ia ser apresentado entre nós. Depois em Apocalipse, também no capítulo 4, você vai ver nos dias futuros, que também lá no final, né, Jesus Cristo também vai ser apresentado, também das mesmas 4 maneiras que foi apresentado lá em Ezequiel. E depois, numa junção de Isaías e também de Zacarias, vai confirmar essa mesma forma de apresentação, que nós encontramos aqui nesses 4 evangelhos. Então veja bem, por isso que existe 4, porque Mateus vai apresentar Jesus ao mundo como ele sendo o grande rei, o único rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Marcos vai mostrar Jesus para todo mundo como o servo de Deus, né? Então, Jesus vai ser apresentado através do Evangelho de Marcos como aquele que veio nesse mundo, como no texto aí que nós lemos, né? Não, muito embora sendo Deus, não usurpando ser igual a Deus, mas se esvaziando de si mesmo e tomando a forma de servo, né? Então ele, sendo o Filho unigênito do Pai, ele se esvaziou, se humilhou e decidiu fazer o que era preciso
em forma de servo. Nós vamos estar falando sobre isso hoje. Lucas vai falar a história de Jesus, mostrando Jesus de uma terceira forma, né? Que é justamente como homem. Então Lucas vai falar da humanidade de Cristo, né? E João vai falar a respeito de Jesus para toda a humanidade, confirmando que ele é o Filho de Deus, o escolhido, o Filho do Deus vivo, não é isso? E nós temos nesses 4 evangelhos, você vai acompanhar na tela, que Mateus, que apresenta ele como rei, então ele é apresentado no símbolo, né? No símbolo disso como rei. Então ele recebe a figura o evangelho de Mateus recebe a figura do leão, né? Lucas, quando fala dele de servo, ele é representado pela figura, né, do novilho, né? Ou melhor, Marcos, que apresenta ele como servo, então apresenta ele na figura do novilho. Por que o novilho? Porque o novilho é aquele que está pronto para o trabalho, para carregar cargas, para fazer serviços, né? Seria então o novilho, né? E Lucas, que apresenta Jesus na forma de homem, é a forma do próprio homem, né? E João, que apresenta Jesus como Filho de Deus, o símbolo do Evangelho de João é a águia, né? Ela simboliza, por exemplo, né, a divindade, né? Então, esses 4 símbolos, eles são representativos daquilo que o Senhor Jesus, ele veio para este mundo para poder se apresentar. Então, quando nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo o quê? Que Jesus Cristo é o nosso dono. Fala assim: Jesus Cristo é o nosso dono. Muito bem. Então, quando nós falamos Jesus Cristo é o Senhor, ele é o nosso dono, né? Então, nessas 4 representações dos evangelhos, o que nós estamos então dizendo? Nós estamos dizendo que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o nosso dono. Por quê? Porque não aos olhos dos homens, porque tem gente que o aceita e tem gente que não o recebe. Não aos olhos, por exemplo, né, da humanidade, mas aos olhos de Deus, ele é Senhor. Por quê? Porque aos olhos de Deus, diga comigo, ele é rei, ele é servo, se fez homem, mas é o Filho de Deus. Então, por isso que ele é Senhor. Agora, por que nós vamos falar sobre isso? Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Quantos são discípulos do Senhor Jesus? Nós somos discípulos dele. Então, se nós, veja bem, somos discípulos do Senhor, é porque nós entendemos que isso é bom. É bom a gente seguir Jesus. É bom a gente fazer o que Jesus nos ensina. Por quê? Olha, porque Jesus, ele foi um vencedor. Ele venceu o mundo, e eu preciso vencer o mundo. Ele venceu o pecado, e eu preciso vencer o pecado. Ele venceu a morte, e eu preciso vencer a morte. Então, se ele venceu, eu também preciso vencer. Agora, como que eu vou vencer? Sendo um discípulo. Por isso que Jesus é o Cristo. Fala, Jesus é o Cristo. Aí você fala para quem está assim do lado, e você é um cristão, uma cristã. Você entende a terminologia? Por que nós somos um cristão? Por que nós somos cristãs? As irmãs são cristãs, por exemplo. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. Amém, igreja? Então, se nós somos discípulos de Cristo e nós queremos ser vencedor, mas eu acho que não são todos que querem ser vencedor. Quantos querem ser vencedor? Levanta a mão. São todos, hein? São todos que querem ser vencedor. Se nós queremos ser vencedor através de Cristo, então nós precisamos aprender, né, o que o Senhor Jesus tem para nos ensinar como discípulo. Nós precisamos aprender também a reinar. Nós precisamos aprender a sermos servos. Nós precisamos aprender a andar como homens,
não nesta terra, mas homens na presença de Deus. E por fim, nós precisamos aprender a sermos filhos de Deus. Amém? Quantos estão entendendo a palavra? Muito bem. Então ontem nós falamos aqui a forma de Jesus como rei, né? Como rei. E você veja como é importante isso, né? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, elas vivem assim uma vida assim de necessidade, né? A grande maioria, né? Sempre, né? Debaixo de necessidade. E aí nós conhecemos a Jesus, né? E Jesus transforma as nossas necessidades. Você veja que a Bíblia fala que Ele nos coloca debaixo de bênçãos nas regiões celestiais. Então, as nossas necessidades são transformadas em bênção. Então, onde existia a necessidade, vai começar a haver uma fartura. São muitos aqui, que chegaram aqui, por exemplo, na nossa igreja, em condições assim, de estar necessitados, e que hoje estão em fartura. Você quer ver? Quantos chegaram aqui e hoje estão em fartura? Levanta a mão, quantos estão em fartura? Olha aí. Então você veja, mudou a situação. Mudou. A gente sabe como às vezes viver na necessidade, porque na necessidade a gente é humilde, a gente é bonzinho, a gente é calminho, mas às vezes na fartura a gente se perde. Às vezes na fartura a gente fica soberbo, arrogante, ingrato, né? Então a gente precisa aprender com Cristo. Por isso que você veja bem, Ele sendo Deus, não usurpou a ser igual a Deus, e se esvaziou ainda. E o segredo é esse que nós vamos falar hoje. Como que eu consigo administrar a minha riqueza, pastor? Como que eu consigo reinar com Cristo? Então esse texto vai nos ensinar aqui hoje. Nós precisamos aprender então, reinando com Cristo, nós precisamos aprender não usurpar a ser Deus. Nós não somos deuses, né? E nós precisamos então, na nossa riqueza, nos esvaziar, nos humilhar, e na nossa riqueza, ao invés da gente mandar, usurpar e ser altivo, nós precisamos ser servos. Amém, irmão? Então, é esta palavra que Deus tem para nós. O segredo, Jesus, hein? Jesus está nos ensinando isso, hein? Vocês precisam reinar, mas para isso vocês precisam ser servos. A palavra de Deus fala assim para nós, que lá no Velho Testamento, quando Deus ia se referir a Abraão, Ele se referia a Abraão, chamando Abraão de que maneira? Abraão, meu servo, Deus falava. Mas escuta, como que Abraão conseguiu isso? Como que Abraão, será que Deus falaria isso da gente? Será que se a gente perguntasse agora, o que o senhor fala daquela pessoa lá? O que o senhor fala daquele outro ali? Será que Deus falaria assim, aquele senhor lá, meu servo. Aquela senhora lá, minha serva. Aquele moço lá, aquela moça lá, meus servos. Porque de Abraão, Deus falava isso. Abraão, meu servo. Né? E por que Deus falava isso? Porque quando Abraão conheceu a Deus, Deus falou assim para Abraão: Abraão, você me quer conhecer superficialmente, ou você me quer conhecer profundamente? Deus falou assim para ele, né? E ele respondeu: não, eu não quero uma amizade, eu quero uma aliança. Eu quero te conhecer profundamente. Quantos querem somente uma amizade com Deus aqui? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem uma aliança profunda com Deus aqui? Aleluia.
Então Deus falou assim para ele: bom, se você quer uma aliança profunda comigo, então deixa tudo que você tem, deixa a sua casa, deixa a sua parentela, e vem comigo, vamos andar junto. E Deus ficou olhando para Abraão, para ver o que queria fazer. E o que Abraão fez? Abraão deixou tudo. Você acredita nisso? Pergunta para o irmão que estava: você acredita nisso? Ele deixou tudo. Então, por isso que Deus, quando se referia a Abraão, Ele não estava fazendo uma gracinha para Abraão, não. Ele estava se referindo a Abraão. Abraão, você quer saber de Abraão? Abraão é meu servo, é meu servo. Ó, da mesma maneira com Moisés. Se você for ler a história de Moisés, você também vai encontrar isto lá. Deus, quando fala de Moisés, vai dizer assim: meu servo Moisés, né? E por que será que Deus chama Moisés de servo, né? Porque da mesma maneira, Moisés, desde o dia que ele nasceu, Moisés nasceu com o propósito de servir a Deus. Quantos nasceram na igreja evangélica aqui? Quantos nasceram? Quantos tiveram esse privilégio? Levanta a mão assim, ó, bem alto, porque isso aí é um privilégio. Olha que bênção, olha que bênção, olha que bênção. Moisés nasceu para ser um instrumento de Deus. Vocês nasceram para ser instrumento de Deus, pessoal. Ó, então a Bíblia fala que Moisés, ele não entregou assim, eu, por exemplo, entreguei parte da minha vida para Deus. Olha que prejuízo. Eu fui conhecer Jesus com 20 anos de idade, eu já tinha 20 anos, olha isso, né? Eu não sei você, quantos anos você tinha, né? Mas eu não tive esse privilégio de toda a minha vida para Deus, não. 20 anos eu vivi no pecado, né? Na idolatria, né? Na falta de conhecimento, não li a Bíblia, entendeu? Então, eu fui conhecer a Deus, né? Como Abraão também conheceu a Deus, mas Moisés não. E Moisés, desde o dia que ele nasceu, todos os dias, se você for pegar assim, eu quero saber a história, por exemplo, a história de Abraão, você não vai ver o dia que ele nasceu na Bíblia, você não vai ver o crescimento, mas de Moisés você vai ver o dia que ele nasceu, você vai ver o que aconteceu com ele quando ele era bebezinho, você vai ver a adolescência dele, você vai ver a história dele. Por quê? Porque a história de vida de Moisés era para Deus. Tinha razão, então, o Senhor dizia assim: Moisés, você quer saber de Moisés? Moisés é meu servo. Olha só, pessoal. Então, era servo não por causa de bajulação, não. Era servo porque era servo. Mas e Jesus, hein, pessoal? O que a palavra fala de Jesus? Olha o que Hebreus fala de Jesus, ó. Hebreus, veja comigo aí, que coisa bacana. Se você observar, por exemplo, em Hebreus capítulo de número 3, Hebreus capítulo de número 3, você vai ver, por exemplo, que o escritor de Hebreus, ele vai justamente falar que Jesus, ele é superior a Moisés. Então veja assim, né? Ele fala aí, por exemplo, assim, ó, que Moisés, versículo de número 5, Moisés era fiel. Moisés era fiel, diz aí o texto, ó. Tá vendo? Em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciada. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia
e a exultação da esperança. Então, diga assim para quem está do seu lado, fala assim, ó, Jesus Cristo é servo superior a Moisés. Superior a Moisés. Aleluia. Se você observar, por exemplo, a respeito de Abraão, da mesma maneira lá no Evangelho de João, João vai dizer assim que Abraão era um servo de Deus, mas o texto lá de João, capítulo de número 8, vai lá, João capítulo de número 8, versículo de 53 até o 58. João capítulo 8, versículo de 53 até o versículo 58. Eles perguntam assim para o Senhor: és maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Olha, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Então veja que, se eles eram servos de Deus, eles eram, de fato, mas eles não eram, por exemplo, o exemplo que nós precisamos seguir. Não. Eles foram grandes homens de Deus, mas não é o exemplo de Abraão que nós precisamos seguir. Não é o exemplo de Moisés que nós precisamos seguir. Nós precisamos seguir o exemplo de quem? Então nós precisamos declarar quem? Então diga assim: Jesus Cristo é Senhor. Glórias a Deus por isto. Então você veja que Jesus, então, ele é conhecido pela palavra de Deus, acima de todos os demais homens e mulheres que foram servas e servas, né? Acima, por exemplo, de Isaías, o grande profeta, acima de Davi, o grande rei, né? Acima de todos os nomes do Velho Testamento. Então, Jesus, ele é Senhor, ele é o exemplo de todos os que já serviram a Deus. Jesus, ele é o exemplo. Por isso que de todos os servos, Jesus, ele é o Senhor. Amém? Agora, olha só. E o que Deus pensa disso, né? Assim como, o que Deus pensa de Abraão? Abraão é meu servo. E Moisés, meu servo. E se nós fôssemos perguntar assim: Deus, e o que o Senhor particularmente acha de Jesus? Isaías capítulo de número 42. Isaías de número 42. Ou melhor, vamos no 43 primeiro. Vamos fugir da ordem, vamos fazer o 43, depois nós vamos voltar no 42. Eu acho que vai ficar melhor.
no 43, versículo 10, Isaías 43, versículo 10, fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então olha, nós aqui, né, isso aqui estava sendo falado lá, para o povo, hoje está sendo falado aqui, ó, não é a palavra escrita, não é a palavra escrita, é a palavra viva. Avisa quem está do seu lado, fala, não é a palavra escrita, é a palavra viva. A palavra está viva, a palavra de Deus ela é viva, eficaz e poderosa. Então, ó, vós sois minhas testemunhas. Diga assim, ó, eu sou testemunha. Então, ó o texto, ó, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então o que Deus está dizendo aqui? Ó, vós serão testemunhas, vocês vão ser testemunhas de que o meu servo, o meu escolhido, quem é ele? É Abraão? É Moisés? Não, não é. Quem é então? Conta para nós, ó, o meu servo, quem escolhi, ele vai fazer com que vocês venham saber, ele vai fazer com que vocês venham crer, e ele vai fazer com que vocês venham entender que antes de mim nunca houve Deus, e que depois de mim nunca haverá. Amém? E quem fez isso foi Jesus. Então ele está aqui falando profeticamente a respeito de Jesus. Mas será que Jesus fez isso? João capítulo 17, versículo de número 4, Jesus está orando, Jesus está falando com Deus. No capítulo 17, né, no versículo 4, Jesus fala assim para Deus, ó, eu te glorifiquei fez ou não fez? Foi servo ou não foi servo? Olha aí, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti. Versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está vendo aqui? Olha que lição aqui, ó. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, eu contei para eles, eu falei para eles o segredo, que tudo aquilo que eu tenho não é meu, que tudo aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Aleluia. Você viu aí? E aí no final, ó, isso aqui é um segredo, hein? É um segredo de prosperidade isso aqui, ó. É o segredo de como viver na fartura, de como viver na riqueza. Jesus está dizendo aí, né? Olha, né? Todas as coisas, no versículo 7, todas as coisas que me tem dado, não provém de mim, mas vem de ti. Aí no versículo 18 ele fala assim, ó, como tu me enviaste ao mundo, como o Senhor me preparou, me ensinou e enviou ao mundo, eu também agora estou enviando eles, para que eles então possam fazer a mesma coisa que eu fiz. Você precisa começar a fazer isso agora. Você precisa começar a declarar isso na sua vida a partir de hoje. Nunca mais diga assim, eu comprei, eu fiz, eu sou, eu sei, eu conheço, eu sou capaz. Não, nunca mais diga isso. Diga assim, ó, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vier a ter, não vem de mim. Eu não sou Deus, eu sou servo. Tudo vem dele. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você fala, meu, míngua. Quando você fala, faço, simplifica. Mas quando você põe Jesus no meio, multiplica. O que ele fez com os pães? O que ele fez com os peixes? Diga, Jesus multiplica. Fala, Jesus é Senhor. Ele sabe ser servo. E Ele está nos ensinando a ser servo. Aleluia. Olha o 42, onde eu ia levar você aquela hora, vou levar agora, no 42. Isaías 42, versículo 1 e 2, fala assim, olha, Deus falando assim, ó, declaradamente, rasgadamente, eis aqui o meu, está falando de Abraão, está falando de Moisés, está falando de quem? O servo, Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, o meu escolhido, em quem a minha alma se... Do que você lembra disso? Lembra do batismo? Lembra do batismo de Jesus? Quando vem aquela voz do céu e diz aí o quê? O que ele foi? O que o Senhor disse? Em quem me... É Deus falando, não é isso? Em que a minha alma se compraz, diz a palavra aí, ó, né? Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, que somos nós, olha aí. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele é o servo. Ele está dizendo assim, prestem atenção nele, prestem atenção como ele faz, presta atenção como que ele alcança. Não fica olhando para mim, fala para o irmão, fica olhando para mim, fica olhando para mim, olha para Jesus, olha para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. É para Ele, a palavra está dizendo, olha para Ele, por quê? Presta atenção como que Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer, Senhor? Ele não vai ficar clamando ao vento, não, Ele não clamará, Ele não vai sair por aí dizendo assim, pode me ajudar, escuta, faz alguma coisa por mim. Não, Ele não clamará, Ele também não gritará, e Ele nem fará ouvir a sua voz a público, Ele não vai se expor. Então, se você tem, por exemplo, clamado a todas as pessoas que você conhece, você precisa mudar. Se você está gritando aí o seu desespero, tem gente que fala assim, não, eu boto a boca no trombone, então você tem que mudar. E se você também falar assim, olha, eu vou sair por aí falando tudo que eu sei, então você tem que repensar, porque esse caminho não é o caminho do servo, esse caminho não é o caminho de Deus. Então Deus está falando que Ele seria assim. Agora, como que Ele foi? Veja bem, ainda em Isaías, Isaías 53, vai lá, 53, capítulo 53, versículo 4 e 7. Certamente, falando sobre Jesus, de 4 a 7, certamente Ele tomou sobre si as nossas... Não, mas peraí, calma aí, eu não estou dando conta da minha. E aí o texto vem falar que alguém vai tomar sobre si as minhas, e não só as minhas, a tua
repassa isso, e a tua repassa, e a tua, 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 e a tua. Não estou entendendo, não está errado, está certo. Ele vai tomar a minha, a tua e a de todos, por quê? Porque Ele é o servo, Ele é o servo, Ele é o servo de Deus, aleluia, certamente, mas Ele vai suportar. Por isso que é o novilho, é o boi, servo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, então nós não temos mais. Fala assim: não quero ter mais. E as nossas dores levou sobre, não quero ter mais. E nós o reputávamos por aflito. Nós falávamos assim: ele não vai suportar. Quem olhou para ele, quem viu ele levando a cruz, falou assim: ele não vai aguentar, ele não vai sobreviver a isso. Ferido de Deus e oprimido, presta atenção nisso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, até você dar um glória, sobre ele. A iniquidade de todos nós, presta atenção, o servo, ele foi oprimido, ele foi humilhado, presta atenção, mas não abriu a sua, ele gritou, ele clamou, ele se fez ouvir na praça, ele não abriu, fala, não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Como cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua. Meu Deus, vira para quem está do seu lado e pergunta: você quer falar alguma coisa? Fala aí, você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Aleluia. Isaías 42, versículo de 3 a 4, lá no texto que a gente estava, de 3 a 4, presta atenção no servo, presta atenção no servo de Deus. 3 a 4 fala assim: ele não esmagará a cana quebrada. Está se referindo aqui a Israel. Israel é a cana quebrada. Quando Jesus veio, Israel estava como? Espiritualmente quebrado. Servindo outros deuses, distantes da verdade, distantes de Deus. O que Jesus fez? Jesus, ele chegou e acabou com tudo. Ele pegou a cana quebrada e acabou de destruir? Não, ele não fez isso. Por quê? Porque ele não destrói, ele é servo. Diga assim: ele não destrói, ele é servo. Nem apagará a cana torcida, porém que ainda fumega. O que é fumegar? Fumegar é quando tem uma fumacinha. Fala assim: fumacinha. Então ele não destruiu Israel, que estava com a relação quebrada com o Senhor, e ele também não lançou fora
a cana torcida. Quem é a cana torcida? Quem estava torcido? Nós é que estávamos contrário, nós que estávamos torcidos. Por isso nós estávamos tão contrário, que para a gente se voltar para Deus, a palavra fala assim, precisa se converter. Fala para o irmão, precisa se converter. Então veja bem, a gente estava contrário, porém existia uma chama que ainda fumegava dentro de nós. Existia uma centelha. Por que centelha se nós estávamos no pecado? Sim, porque nós éramos corpo, nós tínhamos uma alma, mas dentro de nós ainda tinha o Espírito de Deus, aleluia! Ainda tinha o Espírito de Deus, tinha esperança. Nós só não tínhamos a fé, nós só não tínhamos um Deus. Mas ele vem e fala assim, não vamos acabar com Israel, mas também não vamos jogar fora essa cana torcida aí. Não vamos jogar fora não. Em verdade, fala o texto, o que ele faz? Ele promulgará o direito, ele vai restaurar. O servo não destrói, o servo é restaurador, aleluia, aleluia. Aí ele fala assim, né? E as terras do mar guardarão a sua doutrina. Amém, irmão? Então veja que ele não destrói, veja que ele não vai esmagar, ele não vai apagar, ele não vai, né, desanimar, ele não vai quebrar, mas ele vai restaurar. O servo restaura. Zacarias 3, versículo 8 fala assim: ouve, pois, Josué, sumo de sacerdote, o que os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Presta atenção, Josué, ele fala: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Presta atenção. Jesus é o servo é aquele que não lança fora o quebrado. Talvez tenha alguém quebrado aqui hoje. Pastor, eu estou quebrado. Saí de casa quebrado, pastor, com uma situação que, sabe? Talvez tenha aqui o torcido, talvez tenha aqui o desanimado, e talvez esteja aqui só por estar. Mas o que eu quero falar para você? É que Jesus também está aqui conosco. E Jesus é o restaurador do quebrado. Jesus é o restaurador do torcido. Jesus é o restaurador do desanimado. E o Jesus é o renovo de todo aquele que crê. Eu profetizo o renovo na sua vida hoje. Renovo. Aleluia. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Diga assim: o servo não se cansa. O servo não desiste. O servo não para. O servo se renova. Se renove, se renove. Receba a unção do renovo sobre a tua vida. Se renove. Jesus era assim. Ele se renovava todos os dias. Nós somos servos. É natural, sabe, um abatimento às vezes, natural. É natural às vezes um desânimo. É natural um desencorajamento. Mas quando você se lembra assim, quando você se vê assim, lembre-se que você
é servo do, ou servo do servo. Diga, eu sou servo do servo. Porque nessa hora de você enfrentar o seu desânimo, você tem que olhar para Jesus não como rei. Você está muito longe. Você não pode, nessa hora que você está ali. Não, você tem que olhar para que evangelho que eu vou. Vai para o evangelho de Marcos. E olha que não é só você que às vezes tem que ser servo. Não é só você que tem que se renovar, não é só você que tem que se levantar, não é só você que tem que juntar os pedaços, você só tem que copiar, porque você é apenas servo do servo. Então você é o quê? Você é o quê? Está na Bíblia. Servo do servo, olha lá. Até a criança já aprendeu. Mas na Bíblia fala o quê? Que o servo do servo, qual que é o nome? Conservo. Fala conservo. O servo do servo é o conservo. Você já está aprendendo Bíblia aqui hoje. Então nós somos conservo. Não, eu estou aqui quebrado, eu quero ser rei. Não, você não precisa. Aprende a ser servo primeiro. Depois você vai reinar com Cristo. Amém? Presta atenção como é que nós fazemos isso na prática. Como é que a gente se renova? Pergunta para quem fala, quer um renovo? Fala aí, quer um renovo? Quer um renovo? Mateus capítulo 23, versículo de número 8. O texto fala assim: vós, porém, o vós veio hoje ou o vós é aquele que não veio? O vós veio hoje? Veio, está aqui. Quem é o vós aqui hoje? Aleluia, 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 aleluia. Vós, porém, não sereis chamados. Então, é assim. O servo é assim. O servo não se chame mestre, nem deixe ninguém te chamar de mestre. Por quê? Diz a palavra. Porque um só é o vosso, com letra maiúscula, hein? Nós estamos falando aqui de quem? Ele é o mestre. Ele é o servo. Nós somos servo do servo. Quantos estão entendendo a palavra? Mas e eu? O que eu sou então? Está escrito aí. E vós são todos o quê? Irmãos, nós somos irmãos. Fala aí, eu não sabia, somos irmãos. Falei, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos. Somos irmãos. O servo é assim, ó. Não, eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu sei tudo, então. O servo não sabe tudo. Aliás, o servo não sabe. Nós não somos. Não, não. Deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. Nós somos nós fazemos juntos. Jesus não disse assim, vai e faz. Jesus falou assim, vocês vão de 2 em e faz. Por que Jesus falou vai de 2 em 2? Porque 2 faz a oração, o doente é curado. Quem que curou? Nenhum dos 2, né? Agora se for só um, né? Põe a mão no enfermo e o doente é curado, o que o bonitão vai fazer? Eu curei. Eu curei. Nós não somos nada. Ele é o servo escolhido. Amém? Versículo seguinte, na sequência, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Não está falando lá o Pai, né?
genético, não. Aqui está falando no mundo espiritual. Sabe esse negócio de, meu pai na fé. Que pai na fé, ó? Que pai na fé? Meu pai na fé, minha mãe na fé, meu tio na fé, meu avô na fé, meu sobrinho na fé. Que família é essa? O que está escrito aí, ó? Vós, o servo, né? Aquele que não quer vanglória, né? Esse negócio aí é vanglória. Meu pai na fé. Quem que salva? E quem prega o evangelho? O Espírito Santo. O Espírito Santo que usa a nossa vida. Entendeu? Então olha o que diz aí, ó. A ninguém chameis de vosso. Outro dia eu estava lá em casa descansando, estão pintando o prédio. Eu dei tanta risada. Eu estava descansando ali no escritório, escutando uns hinos, e o pessoal estava pintando o prédio bem perto da minha janela. Aí um dos funcionários, eu nem sei qual deles é, ele falou, quando chegou o patrão, né? Ele falou assim, ô fulano, rapaz, como você chegou numa hora certa, rapaz, você é tão bom para mim, que eu vou falar para você, eu nem vou chamar mais você de patrão, vou chamar você de pai. Vou chamar você de papai, que funcionário, né? Que gosta do patrão, né? Então, a gente às vezes é isso, né? Fica chamando o outro, pai, não tem pai. Olha o que a Bíblia fala, a ninguém chameis de pai. Mas por quê? A não ser o pai genético, né? A não ser o pai genético. Mas por quê? Diga assim, porque só há um que é vosso pai. Aquele que está no... Aí faz assim com o dedo, fala assim, céu. Isso. Ele é pai. Ele é pai. Então o servo reconhece, né? O servo só tem um pai. Amém, irmão? Versículo 10. Nem sereis chamados de guias. O que é guias? É dizer assim, vem que eu vou te ensinar. Vem que eu vou te mostrar. Segue-me, seguidores, dá um likezinho aí, segue-me, aperta o botãozinho aí, segue-me. Então olha que a Bíblia fala, nem serei chamados guias, porque porque um só é o vosso guia, e quem é ele? Cristo. Amém, irmão? Versículo 11, está tudo junto aí, grudadinho para você aprender. Versículo 11, mas o maior dentre vós será o vosso. Amém? Então veja bem, presta atenção que eu vou agora é a hora, hein? Redobre sua atenção, porque eu vou fechar a mensagem. Redobre sua atenção agora. E eu vou partir desse versículo aqui, Quem quiser ser o maior, terá que aprender a ser servo. Então no reino de Deus, conforme aí Mateus 23:11, o maior é o que é o menor, certo? Então diga comigo, o menor será o maior. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. De todos os homens, quem foi o menor? Quem foi o menor? Foi Abraão? Foi Moisés? Foi Isaías? De todos os homens, o único que se esvaziou e se tornou o menor foi Por isso que ele é Senhor. Por isso que o nome dele está escrito acima de todos os. Quantos entenderam a palavra? Quantos entenderam a palavra? Quantos entenderam a palavra? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu estou pregando a palavra de Deus.
Estou dando um exemplo. Mas será que se a gente for o menor, a gente... Toma um exemplo. O nosso exemplo quem é? Jesus. Ele se tornou o maior, mas para ele se tornar o maior, ele teve que se fazer o menor. Então deu certo para ele. Se nós então, Pai, eu estou ensinando eles para que eles possam ser como eu sou. Então veja bem, quantos querem ser mais aqui? Quantos querem ser maiores aqui? Levanta a mão. Quantos querem? Só? Não é possível. Não é possível. Eu não estou fazendo jogadinha aqui não. Quantos querem crescer? Quantos querem melhorar? Quantos querem ser mais? Mais. Então, nós estamos na igreja. Nós não estamos lá no mundo. É pecado querer ser mais? Não. Mas o segredo para ser mais é que tem que ser menos. Você entendeu? Você entendeu? Meu Deus do céu, você entendeu? Não é pecado. Estamos indo bem, presta atenção. Agora, por quê? Por quê? Pergunta para o irmão, fala, por quê? Pergunta para mim, fala, por quê? Então, por que que quando nós estamos indo para o mais, a gente se perde? Quando que nós estamos indo para o mais? Quando somos levados para o menos. Basta nos criticar que a gente se perde. Basta nos humilhar que a gente se perde. Basta nos diminuir que a gente... Pergunta para mim, por que que a gente se perde? Nós estamos no caminho certo. Quando nós estamos sendo humilhados, criticados, quando nós estamos sendo diminuídos, nós estamos batendo na porta do quê? Do mais. Porque quando nós somos diminuídos, nós mudamos o nível, nós vamos para mais. Quem recebe isso, dá um glória a Deus aqui, aleluia. É dessa maneira no reino de Deus, Quando você aprender a ser servo, quando você olhar para Jesus, vai ter aquela voz que vai falar assim para você, eu não suportaria isso. Você vai dizer assim para a pessoa, então, eu não estou olhando para você, né? Eu estou olhando para Jesus, né? Eu não. Então, mas eu não estou olhando para você, eu estou olhando para Jesus, né? Então continue olhando para e veja nas suas adversidades, veja nos seus momentos mais difíceis, não o seu momento de derrota, mas transforme aquele momento que aparentemente é difícil de derrota, no momento em que Deus vai te exaltar, em que a palavra de Deus vai colar em você, a palavra de Deus vai pegar em você, meu Deus, fique de pé, fala assim comigo, fala, é dessa maneira, no reino de Deus, que a gente se torna maior, sendo menor. É isso aí. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, quer te diminuir, sabe? Para te ofender. Mal sabe ela que no reino você vai crescer. Presta atenção, vou falar baixo. Não deixa
os seus inimigos descobrirem essa sua força. Senão eles nunca mais vão te humilhar. Senão eles nunca mais vão te criticar. Fala para o irmão, fala, guarda segredo. Guarda segredo. É o nosso segredo. Por isso que quando o mundo se levanta contra a igreja, por exemplo, né, lá no passado, quando se levantaram contra os judeus diminuíram ou cresceram? Atos dos Apóstolos, se levantaram contra os nossos irmãos e soltavam leões para comer eles diminuíram ou cresceram? E quando alguém te diminuir, você vai diminuir ou você vai crescer? Você entendeu a palavra? Você entendeu a palavra? Você entendeu a palavra? Você entendeu a palavra? Vou terminar com você de pé. Nós começamos lendo a palavra. Nós vamos terminar lendo a palavra. João capítulo 17, versículo 24 a versículo 26. Jesus falando com Deus. A gente não pode perder a oportunidade, sabe? De repente nós estamos assim batendo na porta do mais. Aliás, não é nem a gente que bate a porta do mais, é o mais que bate a porta, que bate na nossa porta, né? É o mais que fala assim, ó, eu quero te trazer para cá. Você, ó, só precisa ser servo. Fala para o irmão, fala assim, só precisa ser servo. Não grita, não clama, não vai para as praças, não vai. Você só precisa ser servo. 17 de João, versículo 24 a 26. Jesus dizendo para Deus, o Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, aleluia, estejam também comigo os que quantos querem estar? E Ele está onde? Fala no mais. Fala, então, para eu ir para o mais, eu tenho que passar pelo menos. Amém? Diz assim a palavra, para que vejam a minha glória que me conferiste. Posso profetizar sobre a tua vida? Tem uma glória de Deus preparada para você. Você só precisa, vou repetir, você só precisa passar pelo, e a porta vai se abrir. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Presta atenção, porque, né, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu nele esteja. Amém, irmão? Olha o desejo do Senhor. O Senhor aqui já não está no menos. O Senhor aqui já está no mais. E olha o que Ele está dizendo. Falou, Pai, ajuda eles. Ajuda eles, porque eu não quero estar com eles, né, lá no menos. Eu quero estar com eles no mais. Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Vai de encontro com o seu desejo? Quem tem esse desejo demais? Amém. Então fecha os teus olhos. Levanta as tuas duas mãos para o céu. E diga assim, Senhor meu Deus,
E meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, me ajuda a vencer meu temperamento, minhas vontades, minhas decisões, o meu eu, para que eu possa suportar os momentos de provações, me submetendo a ser servo, me humilhando, mas com o propósito de não permanecer na humilhação, mas de ser por ti exaltado. Que a glória do Senhor prometida para a minha vida não fique perdida, mas que ela me encontre aqui na tua casa nesta noite, em nome de Jesus, amém. Quantos podem adorar a Deus e glorificar o Senhor?